Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje é uma aula em que nós vamos resolver questões de equações e funções de segundo grau voltadas aí para a prova da PMMG, tanto soldado quanto CFO. Então, se você está se preparando para esse edital, vem com a gente porque tem muito conteúdo importante aqui hoje. E antes de a gente começar com as nossas questões, vou deixar alguns recados. O primeiro, eu estou com o meu grupo do Telegram, que é um grupo para concursos. Vão ter assuntos de informática, raciocínio lógico e matemática lá. Então, não deixe de entrar para esse canal e participar com a gente. O link está aqui na descrição. Outra coisa, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito, muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo aqui. E é importante também para você que está se preparando para o seu processo seletivo e daqui até a data da sua prova vai ter muito conteúdo importante, beleza? Além disso, aqui estão os meus contatos, o prof.igoralbert. Se você ainda não me segue lá no Instagram, siga. Também tem conteúdo interessante e importante para você. E aqui o meu WhatsApp para questões mais pontuais, dúvidas sobre aulas particulares e por aí vai. Beleza? Ah, lembrando que equações e funções de segundo grau é um tema que está lá no edital da PMMG, estreia aqui nesse ano de 2023, né? Mas se você também está aqui por conta de outros concursos, é um assunto muito recorrente também nas provas. E lembrando mais um ponto importante: se você vai tentar a prova de agente socioeducativo agora em 2023, eu estou com inscrições abertas para o meu aulão de revisão que vai tratar tanto de informática quanto também de raciocínio lógico. O link tá aqui na descrição. Venha participar com a gente, vai ser ao vivo e vai ser muito top, eu tenho certeza. Beleza? Agora sim, chega de recados, vamos às nossas questões. Primeira questão. Uma questão super tranquila, uma questão de resolver equações de segundo grau. Então, se você não sabe resolver uma equação de segundo grau, é importante demais de você aprender. Tem outros assuntos importantes sobre equações de segundo grau, mas sem dúvidas, saber resolver uma equação de segundo grau é fundamental. Lembrando também, galera, que eu deixei antes aqui uma aula sobre equações de primeiro grau, resolvendo questões também para a prova da PMMG. Então, dê uma olhada lá e esteja com as equações de primeiro grau na ponta da língua, porque sem elas, você com certeza não vai conseguir aprender as equações de segundo grau. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. A soma das raízes da seguinte equação é. Ah, tá. Tem dois jeitos de eu resolver essa questão. O primeiro é, de fato, resolvendo a equação, tá? Resolvendo a equação, que é o jeito talvez mais óbvio. Só que tem um outro jeito que é usar a fórmula de soma. Então, mesmo que eu não saiba as raízes, a gente consegue saber que a soma é menos b sobre a. E aproveitando por curiosidade, o produto das raízes é c sobre a. O que isso quer dizer? Que a soma das duas raízes dessa equação vai ser o coeficiente b invertido sobre a. E o produto ah, dessas raízes vai ser o coeficiente c sobre a. Igor, o que é a, b e c? Lembre-se, o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. O termo ao quadrado, tá? Então, nesse caso aqui, o a é 1. O b é o termo que acompanha o x. Então, é 5. E o c é o termo que acompanha ninguém, que está sozinho. Coeficiente independente, tá? Então, a gente já sabe, eu vou usar essa segunda forma de resolver. A soma das duas raízes vai ser menos b sobre a. Quem é b? 5. Então, menos 5 sobre a. Quem é a? 1. Então, a soma é menos 5. Beleza? Mas até se você não soubesse essa fórmula de soma das raízes, daria para você resolver a equação que também vou fazer aqui agora, para você entender e lembrar como que a gente resolve uma equação de segundo grau. Se você não sabe resolver uma equação de segundo grau, não tenha vergonha, só que é preciso, é importante que você volte lá e estude isso para chegar até aqui, tá? Em algumas questões, você vai precisar de fato lembrar dessa fórmula de soma e produto das raízes. Então, memorize, tá?
mas resolver as equações também é muito importante, por isso que eu vou fazer aqui também. Então, como que eu resolvo essa equação? E aí, aqui usando o jeito 1. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? B é 5. Então, é 5 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 5 ao quadrado, 25. Menos vezes mais, menos. Então, 4 vezes 4, 16. Então, delta é 25 menos 16, que é 9. Que delta bonito, né? Passar para o próximo slide. Então, a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, é menos b, mais raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz, eu só troco o sinal do raiz de delta lá. Então, vai ficar menos raiz de delta sobre 2a. Veja que o primeiro ponto é você identificar quem é a, b e c na equação. E depois você consegue resolver, beleza? Então, quem é o b? Vamos voltar lá. O b é 5. Então, fica menos 5. Raiz de 9 é 3. Positiva. E 2 vezes o a. Quem é o a? Que a gente já tinha observado é 1. 2 vezes 1. Então, menos 5 mais 3 dá menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. E menos b, menos raiz de delta, sobre 2 vezes 1. Veja que a única coisa que muda da primeira raiz para a segunda é o sinal do raiz de delta, tá? Menos 5 menos 3 dá menos 8 sobre 2, que é menos 4. Então, a primeira raiz é menos 1 e a segunda é menos 4. Então, vamos somar essas duas coisas. Menos 1 menos 4, menos 5, como a gente já tinha percebido. Então, a alternativa, sem dúvidas, é a alternativa C. Veja que se você soubesse resolver a equação, daria para resolver e calcular a soma, mas se você soubesse a fórmula de soma das raízes, você nem precisaria gastar tempo. E como a gente sabe que no concurso tempo é vida, memorize essas fórmulas de soma e produto das raízes, beleza? Vamos para a segunda questão de hoje. Sabendo que x1 e x2 são as raízes da equação, podemos afirmar que 2 vezes x1, x2 ao quadrado sobre 3 é. Então, aqui eu vou precisar resolver a equação, né? 2x ao quadrado mais 6x mais 3 igual a zero. Então, o delta. Só aproveitando, quem é o a é o termo que acompanha o x ao quadrado, então é o 2. Quem é o b é o termo que acompanha o x, então 6. Quem é o c é o que está sozinho, é o 3. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta b ao quadrado é 6 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? 2. Quem é o c? 3. 6 ao quadrado, 36. Menos. E aí, veja, menos do 4 aqui, com mais, multiplicando tudo, menos, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 36 menos 24 é 12. Beleza? Então, a raiz do delta vai ser a raiz de 12. Quanto que é a raiz de 12? Vamos dar uma olhada aqui. Não é inteira, né? 12 dividido por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, a raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Veja, o que eu faço aqui, como é raiz quadrada, é agrupar de 2 em 2 os números iguais. E o que eu conseguir agrupar, eu tiro da raiz. O que eu não consegui agrupar porque não tem dupla, fica dentro da raiz, tá? Então, raiz de 12. Isso aqui é fatoração por números primos. Se você não sabe, é um ponto importante também para ser revisado. Fatoração por números primos. Então, tá. O x1 é menos b mais raiz de delta
sobre 2A. Quem é o B? É o 6. Então, menos 6 mais raiz de delta sobre 2A. Quem é o A? 2. Então, 2 vezes 2. Vou simplificar a parte de cima e a parte de baixo por 2. Só que como está somando, eu preciso dividir cada um dos números. Então, aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar só a raiz de 3, e aqui vai ficar 2. Então, menos 3 mais raiz de 3 sobre 2. Ok? E vamos para a segunda raiz. É menos b menos raiz de delta sobre 2a. Menos b é menos 6 menos 2 raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Mesma coisa, vou simplificar por 2. Então, aqui vai ficar menos 3. Aqui vai ficar só raiz de 3. E aqui vai ficar só 2. Então, menos 3 menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Igor do céu, mas e essas raízes aí? O que que nós vamos fazer? Deixa elas, a gente vai operar com elas, tá? Então, se você também não lembra como é que a gente opera com raízes, com radicais, é importante se lembrar, beleza? Agora, perceba que ele não perguntou quais eram as raízes, ele pediu uma operação com essas raízes e a gente vai resolver essa operação agora. Então, é 2 vezes x1 vezes x2 ao quadrado sobre 3. Vou até copiar de outra cor. O que a gente precisa resolver é 2x1, x2 ao quadrado, aqui dividido por 3. Então, vamos lá. 2 vezes. O x1 que a gente descobriu é menos 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou até colocar outro símbolo aqui. Menos 3 mais raiz de 3 sobre 2. É a primeira raiz. Beleza? Menos 3 mais raiz de 3 sobre 2. E a segunda raiz é essa que está aqui em cima. Menos 3 menos raiz de 3 sobre 2. Ao quadrado e depois tudo dividido por 3. Beleza. A gente vai fazer essa multiplicação da seguinte forma. Primeiro você multiplica o primeiro com o primeiro daqui e o primeiro com o segundo. Depois o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. E multiplica os de baixo também. Então vai ficar 2 vezes. Aí na parte de baixo fica 2 vezes 2, que é 4. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Menos 3 vezes menos raiz de 3 dá mais, né? Porque menos vezes menos é mais. 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos 3 dá menos 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 9. Veja, eu multiplico o que está dentro das raízes. Pronto, dividido por 3. Só esqueci de colocar o quadrado aqui. Isso. Agora vamos lá. 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 é a mesma coisa de fazer 10 menos 10, ou 20 menos 20, ou 100 menos 100. Quanto que isso dá? Zero. Então, eu estou subtraindo coisas iguais. Uma coisa positiva de uma coisa negativa, só que essas coisas são iguais. Então, dá zero, beleza? Então, vou até cortar aqui. E além disso, raiz de 9 é 3, só que tem um sinal de negativo. Então, fica menos 3. Portanto, é 2 vezes 9 menos 3 sobre 4 ao quadrado dividido por 3. Beleza. 9 menos 3 é 6. 9 menos 3, 6 quartos ao quadrado dividido por 3.
É, 6 quartos dá para simplificar por 2. Vai ficar 3 meios. 3 meios. Então, 2 vezes 3 meios ao quadrado. Isso tudo dividido por 3. 3 meios ao quadrado dá 9 quartos. Dividido por 3. Aqui eu vou simplificar esse 2 que está multiplicando com esse 4 que está dividindo. E aí vai ficar 2 embaixo. Então, vai ficar 9 sobre 2. E isso dividido por 3. É a mesma coisa que 9 sobre 6. O espaço acabou, vou aqui para cima. Simplificando por 3, fica 3 meios. Beleza? Então, a resposta é 3 meios. A alternativa... Opa, tá marcado o D aqui. A alternativa é. Beleza? É só, talvez tenha ficado dúvida. 9 meios dividido por 3. Opa, isso aqui é divisão de fração, né? 9 meios dividido por 3. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 9 sextos. Beleza? Por isso que deu 9 sextos, simplificando 3 meios. A alternativa é. Então, veja, aqui é uma questão de equação de segundo grau, só que precisou de você lembrar como operar com radicais, assunto importante para sua prova, frações e operações numéricas e expressões algébricas de forma geral. Então, é fundamental você aprender estes temas, beleza? Vamos para a próxima, a última de hoje. Uma construtora pretende cercar um terreno com arame galvanizado. Ela utilizará 6 voltas deste arame, onde o terreno tem forma de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Os 3 lados têm mesma medida, beleza? Mesma medida. Cujo lado é a raiz positiva da equação de segundo grau que está aí. Qual a quantidade mínima de arame que esta construtora deverá comprar para cercar o terreno? Só uma coisa importante, tem gente que pega já a equação de segundo grau, resolve e marca. Vai errar, porque não foi isso que ele perguntou. Ele falou que um dos lados do triângulo mede a raiz da equação. Então, você tem quantos lados no triângulo? 3. E ele vai dar quantas voltas? 6 voltas. Então, você tem que observar esses detalhes antes de ir com sede ao pote e marcar só a resposta da resolução da equação. Beleza? Vamos lá? Então, x ao quadrado mais 300x menos 40.000 igual a zero. Então, quem é A? É quem acompanha o x ao quadrado. Quem é B? É o que acompanha o x. Quem é C? É o que está sozinho. Menos 40.000. Então, delta é igual a B ao quadrado, que é 300 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Veja que o C é negativo. Beleza? Delta, portanto, é 300 ao quadrado, que dá 90.000. Menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 4 vezes 40.000, 160.000. 90.000 mais 160.000, 250.000. E aí, veja, a raiz de delta, já vou deixar aqui, é 500. Beleza. Então, o primeiro x é menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Então, ele é menos b. Quem é o b? 300. Menos 300 mais raiz de delta sobre 2a. Quem é a? É 1. Beleza? Menos 300 mais 500 dá 200. 200 dividido por 2 é igual a 100. 200 dividido por 2 é igual a 100. Eu nem vou fazer o x2, por quê? Porque vai ficar menos 300
menos 500, que vai dar menos 800, e aí a resposta é negativa. Só que ele disse o seguinte: o lado do triângulo é a raiz positiva da equação. Então, eu nem estou interessado na raiz negativa. Portanto, opa, sumiu aqui. 200 dividido por 2 igual a 100. Portanto, esse é o lado do triângulo. Então, qual é o perímetro? Qual é a soma dos lados desse triângulo? É 100 vezes 3, que é 300. 300 nesse caso, é metros. Metros é o perímetro do triângulo. Só que ele vai dar 6 voltas. Opa, tá sumindo toda hora. 200 sobre 2, que é igual a 100. É o lado do triângulo. Então, perímetro do triângulo igual a 100 vezes 3, que é 300 metros. E se eu preciso dar 6 voltas, eu multiplico por 6, que dá 1.800 metros. Portanto, a alternativa correta, a alternativa é. Beleza? Veja, se você for com muita sede ao pote, você pode acabar marcando a alternativa A, que é o perímetro do triângulo. Só que você precisa lembrar que são 6 voltas nesse perímetro. Então dá 1.800 metros, a alternativa é. Ok, galera? Veja, as questões de equações de segundo grau, elas retomam muitos assuntos lá de trás. Se você não lembrar, você vai ter muita dificuldade de resolver a questão. Então, esteja firme nas bases da matemática, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar nas provas. Beleza? Lembrando, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Fique atento às novidades, porque vão ter novidades aqui para a PMMG. E eu terei sempre aulas sobre a PMMG. Então, cola no canal que a gente vai junto até a prova. Inscreva-se, me siga lá também no Instagram, isso é muito importante para eu continuar fazendo isso aqui para vocês. E não deixe de entrar no meu canal do Telegram também, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu vejo vocês em breve. Até logo!